Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos vê e ouve a partir da TMT Posição 17, como também é o caso da página YouTube FTV Live. Estamos cá no dia de sábado, último dia da semana, para lhe trazer mais uma edição do Telenotícias, a 5 de abril de 2025. Vamos então às notas de reportagem que marcam a atualidade nacional. Segundo o painelista Camilo, o Partido Frelimo tem a responsabilidade de criar mudanças impactantes na vida dos moçambicanos. O comentador falava no debate político esta sexta-feira. No contexto da realização da quarta sessão ordinária do Comitê Central do Frelimo, analistas e comentadores políticos têm partilhado as suas visões sobre os rumos do partido e o impacto das suas decisões na vida dos moçambicanos. O painelista Camilo da Silva afirma que a conexão entre o Partido Frelimo e o governo mostra a existência de uma estratégia promissora que visa garantir a estabilidade e o crescimento econômico para o bem-estar de Moçambique. Temos que entender que esta conexão entre o Partido Frelimo e o governo mostra que existe uma estratégia para os próximos anos que passa por garantir aquilo que é a estabilidade e o crescimento econômico e o bem-estar social de Moçambique. Ademais, Camilo afirma que a quarta sessão do Comitê Central é um marco na redefinição do futuro da Frelimo e de Moçambique, mudando a relação do partido com a sociedade e preparando-se para os próximos desafios políticos. Num cômputo geral, dizer que esta quarta sessão do Comitê Central não é apenas uma reunião administrativa, não é? É um marco na redefinição daquilo que é o futuro da Frelimo e de Moçambique. E acima de tudo, o que sair deste encontro moldará aquilo que são as políticas nacionais, a relação do partido com a sociedade e a preparação para os próximos desafios políticos. E no âmbito da celebração dos 50 anos da Independência Nacional, assinalada 25 de junho, terá lugar no dia 7 de abril a cerimônia de lançamento da marcha que transportará a chama da unidade do Rovuma ao Maputo. Com parte das festividades alusivas ao cinquentenário da independência de Moçambique, o governo anunciou a realização de uma marcha nacional simbólica com a chama da unidade que percorrerá o país de norte a sul. O porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, afirmou que a marcha será realizada sob o lema 50 anos da independência e contará com a presença do presidente da República, Daniel Chapo. A partida será feita no distrito de Nangade, em Cabo Delgado, com destino final à cidade de Maputo. A referida marcha vai ter como ponto de partida o distrito de Nangade, província de Cabo Delgado, em cerimônia popular que contará com a honrosa presença de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, cujo momento mais alto será quando o Presidente da República acende a tocha que simboliza a chama da unidade. Uma vez acesa a tocha, irá passar de mão em mão dos moçambicanos em todo o país, ao estilo do sistema da modalidade do atletismo estafeta, devendo percorrer todas as províncias de Moçambique, tendo como destino final a capital do país, na província do Maputo, onde será recebida, em jeito de conclusão deste percurso, por Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, no Estádio Nacional, portanto, no Estádio da Machava, dizia, no dia 25 de junho de 2025. A marcha será realizada sob o lema 50 anos da independência, consolidando a unidade nacional, a paz e o desenvolvimento sustentável, que, por sinal, é o lema escolhido para todo o movimento das celebrações do jubileu da nossa independência nacional. Fazemos aqui a questão de referir que a chama da unidade nacional simboliza a identidade dos moçambicanos, sintetiza a sua moçambicanidade e a capacidade de união, de convivência e de tolerância, e representa um legado histórico dos libertadores da nossa pátria amada e dos fundadores da nação moçambicana. Deste modo, a tocha da chama da unidade está carregada de elevado significado e simbolismo histórico que nos remete ao inolvidável cenário e momento ímpar da conquista e proclamação da independência nacional de Moçambique, momento em que a Marcha da Unidade teve a sua origem
em 1975. Impisa destacou que todos os moçambicanos poderão participar, com destaque para os cidadãos que celebram 50 anos de idade em 2025, dado o simbolismo da data. São objetivos desta marcha: consolidar a unidade nacional dos moçambicanos, elevar o espírito da autoestima e o espírito patriótico, promover a preservação da história da luta da libertação nacional, educar as novas gerações sobre os valores do nacionalismo, do patriotismo, da identidade comum, da paz, bem assim celebrar as conquistas conseguidas nos 50 anos da independência nacional. Vão participar para este evento ou para este grande movimento nacional todos os moçambicanos, pelo que se exorta que participem com toda a vivacidade, independentemente das nossas diferenças de género, raça, idade, filiação partidária, crença religiosa, apelando-se assim, em especial, à participação dos cidadãos nacionais que completem 50 anos de idade no presente ano de 2025, dado ao particular simbolismo que isto representa. Este será um momento de demonstração do espírito de união, da tolerância e de reconciliação entre os moçambicanos e vai naturalmente sublinhar a verdadeira postura e a forma de ser e de estar do povo moçambicano, marcadamente amante da paz. Adicionalmente, o porta-voz referiu que a marcha decorrerá entre os dias 7 de abril e 25 de junho, passando por todas as províncias do país e integrando diversas atividades comemorativas. Importa referir que este movimento será acompanhado por diversas atividades com impacto na vida dos nossos compatriotas, nomeadamente festivais culturais que incluem feiras de saúde, feiras agrícolas, emissão de bilhetes de identidade e documentos de viagem, registros de nascimento, palestras e simpósios sobre várias matérias das conquistas dos últimos 50 anos e de interesse público. Esta marcha terá um percurso a partir do dia 7 de abril até 25 de junho. A Marcha da Unidade observará um percurso, um determinado tempo de permanência nas províncias, observando o critério de extensão territorial, número de distritos e densidade populacional, num total global de 79 dias, deste modo, passando e percorrendo pelas seguintes províncias: Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, província de Maputo e cidade de Maputo, esperando-se, no entanto, que a grande festa de conclusão deste movimento ocorra necessariamente no dia 25 de junho, no estádio da Machado. O porta-voz do governo destaca que o Estado pretende investir 22 milhões de meticais para a cerimônia de celebração dos 50 anos da independência nacional. Inocêncio Impisa afirma que o investimento valerá a pena, pois garante a recuperação dos valores de Moçambique. O governo fez a sua avaliação em termos de custos e também os benefícios. Em relação aos custos, estamos a falar de uma despesa no cenário modesto, mais ou menos 22 milhões de meticais. No cenário mais complexo, aproximadamente 30 milhões de meticais. Mas é preciso perceber que é mais do que o custo financeiro desta tarefa, é o custo da nossa unidade, é o custo da nossa tranquilidade, é o custo da nossa paz, é o custo da nossa moçambicanidade. Aliás, mais do que em qualquer fase da história, neste ano e nesta circunstância, somos mais do que instados, como governo e como moçambicanos, retomar esta chama da unidade para permitir que os moçambicanos tenham uma oportunidade de reconciliação depois dos últimos episódios. Então, os custos de natureza financeira passam a ser praticamente marginais em relação ao valor que nós queremos voltar a recapitular ou catapultar para que a nossa moçambicanidade volte a ficar de forma imaculada. Estas manchas que nós vimos, elas devem passar-se. E como temos estado a dizer,
Infelizmente, os últimos episódios polarizaram a população moçambicana e esta chama da unidade é uma forma mais do que unida de recuperar este exercício, mas também, como dissemos, vamos realizar um conjunto de atividades que envolvam a comunidade no geral, as escolas, as crianças e não só, para permitir que elas participem em diferentes atividades que lhes tragam um pouco a história e a memória e, acima de tudo, o que custou a liberdade dos moçambicanos e o que custou os 49 e agora quase 50 anos da independência nacional. Então, os custos são, de facto, devolver este sentido patriótico para o país. E agora, no outro contexto, a linha Fala Criança apresenta relatório de 2.325 casos de violação sexual nas províncias de Nampula, Zambésia e Maputo. O relatório apresentado pela linha Fala Criança, no intervalo entre os anos 2021 a 2023, reporta 2.325 casos de uniões prematuras, com principal incidência para as províncias de Nampula, Zambésia e Maputo. Luís Chauque, gestor de dados, referiu que os casos de violação sexual registrados no seu relatório apontam para adolescentes de idades compreendidas entre 12 a 15 anos. Tivemos um registro de cerca de 2.325 casos de violência sexual e estes casos, na sua maioria, são provenientes das províncias de Nampula, província de Zambésia e província de Maputo e afetam, sobretudo, crianças do sexo feminino na faixa etária dos 12 aos 15 anos. A análise era apenas sobre violência sexual. Agora, relativamente aos dados que a linha Fala Criança recebe todos os dias no seu trabalho do dia a dia, são casos de várias naturezas, desde a violação sexual, as uniões prematuras, o acesso à educação, as crianças com deficiência que sofrem também diversos tipos de violência, a violência física, a psicológica, a pensão de alimentos. Portanto, são vários tipos de casos que nós vamos recebendo. O mesmo relatório volta a apontar as províncias de Nampula, Zambésia e Maputo, com tendência já a alastrar-se para a província de Cabo Delgado, como epicentro de casos de uniões prematuras. Uniões prematuras do que nós publicamos ultrapassam os 3.000 casos, também foi um período de 3 anos que fizemos análise, portanto foi 2019, 20 e 21. A semelhança da violação sexual é sempre a província de Nampula, a província da Zambésia. Talvez tenha a ver com o número de habitantes que existe nessas duas províncias, mas em todo tipo de violência que é denunciada da linha Fala Criança, nós temos o pico a registrar-se na província de Nampula, na província da Zambésia. Agora surge também a província de Cabo Delgado, está a emergir aos poucos. A linha Fala Criança afirma que o maior número dos casos de violação sexual e uniões prematuras são praticados por pessoas que supostamente deviam zelar pela proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes, como os pais, tios ou pessoas próximas. É interessante porque os mesmos violadores que nós apresentamos dentro da brochura, dentro desta análise, são os mesmos violadores que, na verdade, aparecem em todos os tipos de casos. Estamos a falar dos tios, estamos a falar dos pais, estamos a falar dos padrastos. Sobretudo as questões de uniões prematuras e violência sexual, na maioria tem como perpetrador os pais. São esses pais que obrigam as crianças a terem que se casar. Na maioria tem como perpetradores sempre as pessoas mais próximas. Se não é pai, é padrasto. Se não é padrasto, é tio. Se não é tio, é algum cuidador que está muito próximo à vítima, que vai se envolvendo ou na questão de unir as crianças prematuramente ou na questão de entregar essas crianças para algum tipo de violência, não é? Contra elas. Estou a falar de violência sexual. Temos crianças que são exploradas e os pais têm conhecimento disso. Temos a questão dos maus tratos, que também os pais, na verdade, acabam sendo cúmplices. O relatório, partilhado pela linha Fala Criança em Maputo, insere-se no contexto do lançamento da brochura sobre os casos de violação sexual no período entre 2021 a 2023, numa cerimônia que contou com o governo, Unicef e sociedade civil. Mulheres de diferentes congregações oriundas assim que é de todo o canto do país reúnem-se na província de Nampula numa conferência nacional sobre empoderamento da mulher na sociedade. Jesus, amém? Amém! Então continuamos com
Na sala estão reunidos mais de 300 mulheres oriundas de todo o canto do país, com o objetivo de encontrarem melhores caminhos para a vida espiritual, assim como social. Um dos pontos abordado neste encontro é como a mulher deve viver no lar, sobretudo o respeito para com o seu marido, assim como as escrituras sagradas recomendam. Incentivar as mulheres a trabalhar, incentivar as mulheres a mudar de uma vida para uma vida cristã, aonde a mulher tem o poder e o conhecimento da palavra de Deus, andar como Deus quer que a mulher ande. Que a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa ao seu lar, ao seu marido e à sua família, a ensinar os filhos a guardar a casa, a guardar tudo aquilo que Deus preparou para que a mulher seja como submissa da casa. Porque é o mês da mulher moçambicana, os crentes lançam um apelo às outras mulheres que ainda têm espírito de violência para que não usem agressão para conseguir algo do seu marido. Seria de um bom agrado que o meu esposo trouxesse uma capelana para mim, mas se ele não tiver, não pode ser guerra com ele. Não conseguiu. Eu, como uma mulher que tem palavra de Deus, eu não vou lhe machucar porque ele não conseguiu. Simplesmente vou agradecer que da próxima vez ele terá para mim e não agredi-lo porque ele não trouxe a capelana. Não podemos agredir. Por outro lado, a conferência vai despertar o valor que a mulher tem na sociedade. Eles se colocam na bebedeira porque não conhecem qual é o valor que elas têm dentro dessa sociedade. Então nós queremos despertar essa mulher, o valor que ela tem dentro da sociedade. E não há melhor coisa, não há melhor pessoa como a igreja. A igreja vem para isso. A igreja vem para resgatar essa mulher. A igreja vem para tirar a mulher daquele lugar onde achava que eu não tenho saída. Porque muitas mulheres se colocam nas drogas, nas bebidas, porque acham que não há saída. O que é que eu posso fazer? A única forma é o que me refugiar nas bebidas. De realçar que a Conferência Nacional foi organizada pela Igreja Ministério do Espírito de Reconciliação na província de Nampula. Amos Manuel Cortes Mulher, Nampula. Alcídio Bachita considera que o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local é uma réplica do Fundo do Desenvolvimento Distrital e poderá permitir que os jovens submetam seus planos às autoridades distritais para obterem financiamento para os seus projetos. No contexto dos esforços para dinamizar a economia local e combater o desemprego juvenil, foi anunciado o reforço do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, uma iniciativa que visa apoiar diretamente os jovens empreendedores nos distritos. Alcídio Bachita afirma que o fundo dará acesso aos jovens para investirem nos seus pequenos projetos, os quais poderão gerar efeitos multiplicadores, criando mais oportunidades para a juventude e reduzindo o elevado índice de desemprego no país. Este fundo vai permitir naturalmente que os jovens possam aceder a recursos financeiros para poderem investir nos seus pequenos projetos, e estes projetos vão conferir um efeito multiplicador para a própria juventude, e a mesma juventude vai empregar digamos, os outros jovens, e desta forma o país será capaz de fazer uma redistribuição equitativa da riqueza e contribuindo para a redução não só da pobreza, mas também das assimetrias regionais. Portanto, o Partido Frelimo, na pessoa do seu presidente, tem projetos em carteira que irão indubitavelmente ser executados para o bem-estar da população. É preciso salientar que o Estado não pode ser o maior empregador num país, mas no nosso país parece que a questão que tem a ver com a empregabilidade ou o emprego é meramente papel do Estado. Não, a empregabilidade de quem gera empregos, quem gera, digamos, postos de trabalho em grandes quantidades é o setor privado, e lá no programa quinquenal do governo estão iniciativas traçadas ou plasmadas com vista, digamos, a melhorar aquilo que é o ambiente de negócios, que é para permitir que este setor privado possa
contribuir de forma mais sustentável ainda para o desenvolvimento econômico, bem como para fazer face àquilo que é o desafio da geração de empregos para os moçambicanos, maioritariamente os jovens. Bachita acrescentou que, relativamente à dívida pública, a responsabilidade recai sobre o Estado, sendo que estão a ser criadas soluções para a sua reestruturação. O Estado está, neste preciso momento, a passar por momentos difíceis face à repetição, mas eu estou convicto que já está a desencadear mecanismos no sentido de fazer a reestruturação da dívida pública para ter que fazer a sua amortização sem nenhum aperto, sem muito sacrifício, e isso implica naturalmente a extensão do período de maturidade, tratando-se de uma dívida pública contraída pelo próprio Estado, salvo se esta mesma dívida tenha sido contraída sem o conhecimento, digamos, das entidades legais, ou o Ministério da Economia e Finanças, assim como, digamos, a Procuradoria-Geral da República ou a Assembleia da República, poderá se responsabilizar as pessoas que estiveram por detrás, digamos, da própria contratação, à semelhança daquilo que aconteceu com as dívidas ocultas. Concluiu afirmando que, no caso específico da dívida de 1 trilhão de meticais, não haverá responsabilização individual de envolvidos, uma vez que os valores foram contraídos para cobrir despesas do Estado. Não haverá espaço para, digamos, responsabilizar determinadas pessoas, isto porque trata-se de uma dívida que o Estado contraiu para poder financiar aquilo que é a sua despesa, de acordo com, digamos, o volume da demanda por bens e serviços que o próprio Estado tem demandado durante, ou seja, dentro do mercado nacional. Vamos agora para o desporto. No âmbito da preparação do Campeonato Provincial de Futebol Feminino em Sofala, a equipa académica desportiva e ferroviário da Beira mede esforços. O campo de Samora Machel, no bairro do Esturo, foi o local do embate entre a formação do Clube Ferroviário da Beira Academia Futebol Clube da Beira, no âmbito da preparação do Campeonato Provincial de Futebol Feminino. O jogo foi muito bom, foi uma partida cansativa, porém corremos muito, corremos atrás da vitória. Como sabem, né? Todo mundo vem para ganhar e infelizmente tem 3 resultados possíveis: derrota, empate e vitória. Infelizmente hoje não saímos com a vitória, mas prometemos treinar mais e nos empenharmos mais para virmos cá e combatermos para vencermos o jogo. Jogamos bem sim, mas não foi o que nós esperávamos, porque digo que cada jogo é um jogo, mas acredito eu que no próximo jogo iremos alcançar o que não conseguimos alcançar hoje. Para o atleta, dizem que o futebol na Beira está a ter novas dinâmicas, apesar de má qualidade do relevado. Mas os jogos femininos tendem a desenvolver mais, pelo menos aqui na cidade da Beira. Já temos muitas oportunidades de jogar, embora ainda sejam curtas, mas acredito que aparecerão mais oportunidades e pedimos que possam melhorar algumas coisas, como por exemplo o campo. Nosso campo dos jogos femininos não tem sido muito bons para o nosso desempenho, mas ao longo do tempo acredito que são coisas que vão melhorar. Até agora só podemos agradecer a visibilidade que estão a dar o futebol feminino, mas acredito que na zona sul, né, na capital do nosso país, que é Maputo, o futebol feminino é mais valorizado em relação aqui na cidade da Beira. Nós jogamos, a maioria das equipas aqui na cidade jogam por vontade própria, mas mesmo assim as meninas vêm, treinam com gara e jogam com gara, e é de agradecer e aplaudir esta vontade, né? Só pedimos que haja melhoramento nos campos, mais organização, entre outras coisas. Por seu turno, Fred Moussa, presidente da Academia de Futebol Clube da Beira, avaliou positivo a sua formação, do jeito como embateu com o Ferroviário da Beira. Este foi um jogo amistoso
que procurávamos medir a capacidade, atendendo, considerando, vendo as equipes são do mesmo patamar, do mesmo campeonato, então procuravam vermos as dificuldades que têm existido perante os nossos treinos para equalizar e vermos se podemos trabalhar as falhas que tivemos perante o treino e também tirarmos um bom proveito daquilo que nós fizemos e darmos continuidade com o nosso trabalho. Importa referir que ainda não se sabe quando arranca o Campeonato de Futebol Feminino na província de Sofala. As imagens são de José Abílio, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. E é assim com o desporto que nós vamos então para encerrar esta edição do Telenotícias com promessa de voltar na segunda-feira com mais notas e reportagens para si. Para já, desejamos que o caro telespectador tenha um ótimo final de semana. E por que não desejar que tenha então uma noite de sábado abençoada. Fique bem.